O futuro chegou com Paper e Cloud, ferramentas excelentes que fecham o loop de criação na área do design, product design e UX design. Então nós podemos, a partir de um set de componentes codados em código, experimentar num canvas de criação o protótipo que quisermos e depois codarmos esse protótipo e exportarmos os componentes e termos design system atualizado e um canvas de experimentação codado pronto para ser implementado. Neste vídeo, nós vamos demonstrar, a partir de componentes, uma interface que foi criada como conceito e vamos fazer a prova usando o Cloud. Vamos criar um novo componente codado para o nosso design system e implementar esse componente em uma interface no Canvas para que vocês entendam que ele pode ser implementado e que depois ele pode ser exportado. Então nós vamos preparar isso e fazer a prova neste vídeo e ficará aprovado que o futuro chegou e agora nós podemos experimentar com Paper e Cloud. Então esta semana nós fizemos 2 vídeos aqui no canal do Xcode. Nós fizemos um vídeo demonstrando como criar componentes a partir do código. Então utilizamos o ChatCN como biblioteca de componentes prontos para baixar alguns componentes. Estilizamos com as nossas cores, os nossos radials, as nossas sombras. E implementamos usando Cursor esses componentes em código. E fizemos um playground visual em que pudemos observar esses componentes implementados. Isso foi demonstrado aqui no canal. No último vídeo, nós apresentamos algumas ferramentas alternativas ao Figma. Entre elas, o Paper, que é uma ferramenta sensacional que nós vamos utilizar hoje como loop completo de criação. Então, aqui no meu computador, eu tenho a pasta que nós criamos há 2 vídeos atrás, que era a implementação dos componentes em código. Nós criamos um pré-projeto utilizando React, Next.js e Lucid para os ícones. E nós baixamos um set de componentes do ChatCN prontos e eles estão codados aqui na pasta. Então temos a pasta src, temos a pasta componentes, UI, que é o nosso playground, e aqui estão os nossos componentes codados. Eu tenho 6 componentes, uma badge, um button, um card, um input, um separator e tabs. Nós criamos no vídeo um playground visual. Então vamos abrir esse playground para entender onde estamos. Vou abrir o terminal, cd, espaço pasta, para poder acessar a pasta, npm run dev, para poder rodar o servidor local, e vamos observar o playground criado. Então o servidor está rodando. Vou acessar o localhost /UI para dar acesso ao nosso playground visual. Está aqui nosso playground visual, nós fizemos isso aqui no canal. Estão prontos os componentes. Então esses componentes demonstrados aqui em tela são esses componentes que já estão codados. Ou seja, na prática, a fonte da verdade é o código. Quando nós criamos no Figma, nós conversamos com o desenvolvedor, esse desenvolvedor desenvolve os componentes e eles ficam alocados no código, que pode ser um GitHub, que vai ter o código. Essa é a fonte da verdade. Então, os componentes foram criados em código. Aqui é o componente codificado. Então, se eu for, por exemplo, fazer uma atualização, criar um componente novo, se eu for experimentar, eu posso fazer uma branch, que é um galho do GitHub, e trabalhar em cima do código, né? Então, nós já estamos avançando em vez de trabalhar no Figma, nós estamos trabalhando em código real. Os componentes estão aqui implementados. E no Playground eu tenho também os tokens, a tipografia, os radials, font family, que estamos usando a Geist, assim como nós fizemos na live do vídeo, né? Tá tudo implementado aqui. Esse é o passo 0. Ou seja, por que o loop de criação está completo? Porque em vez de usar um Figma como uma biblioteca de componentes, eu posso trabalhar a partir do código real. Eu faço uma branch no GitHub, começo a trabalhar com criação, edição, destruição, o que eu quiser em cima de código. Então isso aqui substitui o Figma. Eu tenho um playground visual, né? A partir disso, nós apresentamos no último vídeo o Paper. Então eu tenho aqui o Paper.
que é essa ferramenta aqui, que a gente instala no computador, e pedi, usando o Cloud, esse é o exemplo para vocês, tá? Eu pedi para ele criar uma interface, utilizando os componentes da pasta. Então, aqui ele já utilizou os componentes do Design System na criação de loop fechado, porque se você observar, nós temos aqui o botão Outline, por exemplo. Nós temos os botões, existe o botão Outline, que é esse aqui. Esse é o botão que foi implementado nesses botões do login social. Este botão aqui em tela é o botão Outline, certo? Nós temos as cores, por exemplo, quando ele vai fazer uma marcação com a cor. Nós temos aqui a Sarah Chen, né, que seria a pessoa responsável por essa interface. Nós temos essa cor aqui, onde deveria ir a foto. Essa marcação está com a cor 400. Então, o Cloud, para criar no Paper, já está utilizando os componentes em código. É loop fechado, gente. Então, para eu poder estruturar tudo, né, puxar os componentes e estruturar uma interface como essa aqui em um comando do Cloud, me levou em torno de 8 minutos para dar todas as autorizações, para ele trabalhar com refino, as alterações necessárias para chegar nesse resultado. Então nós temos conceitualmente o loop pronto, como demonstrado no último vídeo. Então nós podemos, a partir de código, a partir de componentes já codados de um design system que eu já tenha, eu já consigo utilizar o Cloud e o Paper para criar a interface que eu quiser experimentar e depois exportar. O loop está completo, tá? É como eu digo, o futuro chegou. Mas isso é uma apresentação do conceito. Vamos colocar a prova? Vamos fazer uma prova agora? Então, nós vamos para o Cloud agora. Nós temos aqui o servidor local rodando. Vou abrir uma nova aba no terminal. Vou copiar o caminho da pasta. Dentro da pasta de projeto, que seria o branch que você traz do GitHub, onde estão seus componentes, nessa pasta de trabalho, eu vou inicializar o Cloud, para ele começar a trabalhar dentro da pasta onde estão os componentes codados. Pronto, ele está rodando. Vou conferir /mcp para checar que o MCP do Paper está rodando perfeitamente, podemos ver aqui em tela. Então vamos começar a trabalhar. Eu vou primeiro fornecer algum contexto para ele. Então eu vou mostrar para ele que os nossos componentes estão codados nessa pasta, né? Nós temos aqui src components UI. Então, a nível de contexto, tenho componentes tenho componentes de um design system em código na pasta src components UI. Analise os arquivos, entenda como eles são trabalhados, analise a pasta do projeto a nível de uso de tokens e styles, que seriam os estilos, né? Use para contexto na janela. Use para contexto desse chat, pois trabalharemos com componentes. Então, da mesma forma que no vídeo da construção de componentes, a gente fez uma construção e o primeiro passo com o cursor foi fazer uma auditoria, eu só estou me certificando aqui que ele não vai alucinar. Eu quero que ele entenda o contexto. É a primeira vez que o Cloud está trabalhando nessa pasta, então eu estou dizendo para ele, olha, eu tenho componentes na pasta UI, eu tenho arquivo de tokens, eu tenho arquivo de estilos. Analise esse projeto, entende o contexto e nós vamos utilizar esse contexto nessa janela de trabalho. Então, ele está lendo os arquivos, né? Ele vai criar uma pasta memória para ele poder trabalhar, tudo bem, não tem problema. Mas é importante você trabalhar com auditoria e com contexto inicial na janela de trabalho,
para a IA poder estar contextualizada. Nesse caso específico, ele pediu para criar uma pastinha memory, uma pastinha de memória. Então é possível que em futuras sessões de trabalho ele só use essa pasta para contexto e eu não precise fazer esse comando novamente. Mas como a minha ideia aqui é passar o conhecimento para vocês de como isso é aplicado, de como fazer na prática, a gente vai conduzir dessa forma. Foi rápido, 30 segundos, ele já terminou. Então ele está aqui, ó, o que ele trouxe, mapa do projeto, tem a stack completa. Nós estamos utilizando Next.js, Tailwind, ChatCN, Radix, ele tem um pacote aqui unificado, CVA e CN com Tailwind Merge. Sistemas de tokens, tokens CSS, tokens Global CSS, no root, no theme, paleta, primária, secundária e neutra, Dark Mode, e ele tem aqui o padrão dos componentes e os componentes disponíveis, Button, Badge, Card, Input, Separator e Tabs. Então aqui nesse primeiro momento, o Cloud entendeu o contexto. Vamos agora ao que interessa de verdade? Vamos criar componentes de Design System e aplicar em protótipos? Vamos lá. Vamos acessar o ChatCN primeiro para fazer a escolha de quais componentes vamos criar, né? Na prática do dia a dia, são apresentadas para a gente histórias de usuário, problemas, dores que os usuários vivem, barreiras, oportunidades, e a gente precisa pensar como tangibilizar o invisível para o visível, né? E dependendo do desafio do trabalho de informação que a gente tem, a gente precisa escolher componentes. Ou seja, quando estamos trabalhando com lotes grandes de informação, podem ter contextos que trabalhar com uma lista faz mais sentido, no caso de informações homogêneas, e em alguns momentos, com informações heterogêneas, eu vou usar cards e não listas. Então tudo depende do contexto que você for trabalhar. Aqui, como é um exemplo, eu vou criar qualquer componente que esteja mais fácil. Nós temos aqui algumas tags de loading, temos aqui um input range, search bar, search input. Nós temos alguns componentes bem legais que nós podemos incluir, né? Nós vamos acessar aqui a barra de componentes, tem accordion, breadcrumb, data table. Olha que legal, data table. Então vamos pedir para ele criar então uma tabela. O data table é legal. O que mais que eu posso criar aqui? Um accordion, um breadcrumb e um data table. Para a gente colocar na interface, pode ser? Então vamos lá. Agora implemente 3 novos componentes a partir do ChatCN. Accordion, breadcrumb e data table. Implemente os componentes originais do ChatCN, criando seus respectivos arquivos na pasta. Eu estou dando todos os direcionamentos detalhados, tá, gente? Para diminuir a margem de erro. Então, estou dizendo para ele criar os arquivos na pasta. Lembre de estilizar usando os tokens e estilos dos projetos para manter consistência do Design System. E no fim, publique no Playground. Publique no Playground. Deixa eu ver se aqui ele vai me dar um outro caminho. O CRC. Publique no Playground. Então vou dar o caminho aqui, é crc/app/ui, para que os novos componentes constem na lista de componentes que estão lá, com seus respectivos
estilos. Vamos fazer a mágica acontecer. Pronto. Agora o Cloud vai trabalhar. Então, só explicando, a ideia é ele implementar 3 componentes originais do ChatCN, como explicitado aqui, e ele vai aplicar os estilos e tokens para ficar com a carinha do nosso design system, para a gente ter consistência, e depois fazer constar a lista desses componentes novos no nosso playground visual, que é este aqui. Então aqui eu tenho button, card, badge, input, tabs. Então eu deveria ter nessa lista de componentes accordion, breadcrumb e data table. Lembrando, pessoal, que o playground é um substituto do Figma. É uma forma de eu visualizar os meus componentes já codados. Então eu poderia organizar esse playground aqui como eu quiser. Cada empresa pode organizar seu playground. Eu posso fazer menus, seções, eu posso ter uma seção só dos componentes, uma seção só dos tokens, uma só da tipografia e de estilos. Então você pode customizar seu playground como quiser. Aqui eu tenho uma visão super simples, em uma página só, que é para apresentar o conceito para vocês, tá? Mas fica o convite para usarem um playground. Então ele já pensou por 2 minutos, vai dar 3 minutos, está criando os componentes e ele colocou passo a passo. Então está pedindo aqui autorização. Primeiro ele vai instalar TenStack React Table. Pronto, concluído. Agora está criando o accordion. Olha que lindo. Está pedindo autorização se pode criar. Quando ele pede autorização, você pode dar autorização dele só mexer no yes ou permitir em todos os momentos, ou permitir todas as edições nessa seção. Eu já coloquei para ele permitir todas as edições da seção, para pular essa etapa. E assim, ele te acelera, porque ele não vai mais pedir permissão, ele faz sozinho, mas corre um risco, porque se ele alucinar ou cometer um erro, ele vai estar implementando um erro e dando bypass na tua vontade, basicamente. Pronto, ele já criou o accordion, criou o breadcrumb. E agora está fazendo table e data table. Nós consumimos até agora 5 minutos e 5.000 tokens. Em termos de tokens não é muito, é só em termos de tempo, né? Mas se você considerar que nós gastamos horas construindo componentes, as variáveis e os tokens, nesse sentido, como a gente já preparou os tokens e o CSS global, todos os tokens e variáveis estão prontos, ele está só fazendo a criação dos componentes. Agora ele está testando se está tudo ok. TypeScript sem erros. Ele vai rodar um build, um npm run build, que a gente demonstrou também, que é uma espécie de montagem para ele checar se existem erros. É só uma checagem final. Agora ele está atualizando a pastinha memória que ele criou, para ele poder entender contexto sempre que precisar e não precisar ficar dizendo para ele ler o mapa do projeto para entender. Então todas as mudanças foram feitas. Vamos analisar então aqui o playground. Tem agora o accordion, breadcrumb, data table, componentes implementados. Eu já tenho novos componentes. Assim como a gente experimentou assim como a gente experimentou no vídeo de construção dos componentes, lembra que a gente criou esse card aqui? Esse botão estava na esquerda, nós puxamos para a direita. Cada componente tem uma identificação. E eu posso colocar esse título, que é a identificação de cada componente,
que é também o nome do arquivo do componente aqui na pasta. Então, em componentes UI, aqui, cada arquivinho, cada componente tem seu arquivo. Cada componente tem seu arquivo. Então, eu consigo editar arquivos específicos. Eu posso fazer atualizações. Então, digamos que eu queria mudar algo muito específico no data table. Eu diria, atualize o data table com as atualizações que eu pedi. E ele faz a atualização só nesse componente, tá? Vocês podem checar também que em termos... Aqui o botão do próximo, ele segue o outline. Então, está tudo conforme nós pedimos. Agora que nós vencemos a parte do componente, vamos ao que interessa. Criar protótipos com o Paper. Então, nós temos aqui o Paper. Nós já criamos uma tela de login. Vamos pedir para ele agora. Crie mais uma tela, um frame. De uma tela pós-login. A tela pós-login deve ter título. O título eu vou colocar meu espaço, só para ficar muito claro a direção que eu dou para ele. Subtítulo informando o contexto da página. Um data table. Não, um breadcrumb que mostra que estamos na home. Um data table que constaria as informações do usuário. E no final um accordion no formato de FAQ. Pode preencher o data table e o accordion com informações genéricas do Xcode, pois vamos usar apenas como protótipo a ser testado. Então, o que eu pedi para ele? Para criar uma tela extra, eu informei ele que já existe uma tela, para não ter o perigo, né, dele alucinar e mudar minha tela de login. Aí pedi para ele trabalhar no Paper, que é nosso programinha que já está aberto aqui. Informei para ele que já existe uma tela de login e pedi para ele criar um novo frame, uma nova tela, que será nossa tela pós-login, né? E aí nós pedimos os componentes novos do Design System que nós acabamos de criar. Nós pedimos o breadcrumb com título, um data table com informações genéricas e um accordion no formato de FAQ. Seria como se fosse uma tela interna com informações de usuário pós-login. Então a gente teria a telinha de login, o conceito que já criou, e a nova telinha pós-login. Está me pedindo aqui algumas autorizações. Pronto, estou autorizando ele a alterar o projeto. Ele está trabalhando em cima dessa tela de login, então acredito que ele está pegando o contexto da tela que já foi criada anteriormente, porque eu informei para ele que já existia a tela de login, porque eu não quero que ele mexa nessa tela. Eu quero que ele crie uma tela nova. Perfeitamente. Está criando a tela nova aqui, ó. Meu espaço desktop. Então você vê por esse sinalzinho azul aqui, que é onde ele está trabalhando.
o sinalzinho azul estava na tela de login, ele tirou o screenshot, capturou o contexto, entendeu que é uma tela nova e já está trabalhando na tela nova. Nós temos aqui no esquerda a janelinha do Cloud, aqui nosso espaço no Paper, e agora ele vai criar para mim o que eu pedi, utilizando os componentes que acabamos de criar. Olha que legal, ele adicionou até um menu do meu espaço. Como o contexto da conversa é Design System, o menu consta como meu espaço, componentes, tokens, configurações. Eu não passei nenhum contexto nesse sentido para ele, né? Eu não disse do que era a plataforma, quais informações que teria, mas a ideia é ele utilizar os elementos do Design System. Pela fonte eu sei que ele já está fazendo correto, porque é a fonte que nós pedimos. Aqui, meu espaço. Agora ele deve criar a data table e o accordion para finalizar. Processo de pensamento até agora 3 minutos. Então, se você pensar a dificuldade que eu tive em relação a criar uma primeira tela, ajustar os estilos do Design System, fazer atualizações primárias, eu tinha perdido ali 8 minutos. Aqui estamos tomando 3 minutos para fazer essa nova tela, tá? Então 8 mais 3, 11. Em 11 minutos eu teria tudo preenchido. Agora, considerando também 5 minutos da criação dos componentes. Ou seja, é muito interessante nesse processo de criação com IA que os seus componentes codados, você já tem eles preparados. Você vai sempre para uma reunião de criação e experimentação preparado com os componentes já codados. Então, deixa a tua biblioteca robusta, deixa tudo preparado, os tokens, estilos, variáveis definidos, para que você não tenha que fazer essas instalações. Tá ficando bem interessante o resultado. A questão da tabela, ele estou identificando aqui, foi um review que ele fez, porque a gente tinha 2 tipos de tabela no código, e uma delas não funciona no paper, tá? Então ele implementou a tabela que a gente tem codada. E o que aconteceu é que ficou... Como ele teve que fazer essa correção, ele ficou, né, invertido. Ah, ele faz isso sozinho, ó. Preciso verificar e corrigir a ordem dos elementos. O FAQ foi inserido antes da tabela. Que inteligente. Agora readiciona o FAQ debaixo da tabela, mais compacto para caber na tela. Que interessante, muito inteligente. Mas a gente já consegue fazer uma revisão aqui. Olha que legal. Ele fez o que eu pedi. Instalou a telinha nova com breadcrumb, com a tabela implementada e com o accordion, certo? De forma a caber na tela. Se você refletir, né, tem alguns ajustes que foram realizados a partir do sistema que nós temos. O sistema de breadcrumb foi implementado perfeitamente. É como consta na nossa documentação. O accordion... Ah, ele está fazendo correção de novo. Pronto, eu vou deixar ele trabalhar. Mas a tabela, eu já consigo fazer uma revisão aqui.
que ele fez? A parte de tokens de dentro da tabela era só uma cor, ele aplicou cores de acordo com o contexto. Então, em termos de status, de ativo, em revisão, arquivado, plano, free, ele contextualizou para o que estava sendo trabalhado e aplicou cores, né, diferentes. Se você pensar aqui, o Design System, eles têm cores primárias e neutras. As secundárias não estão aqui. Pode ser que esse verde esteja na secundária, porque ela não está aqui listada. Mas tem um ajuste feito no header da tabela, porque ele tem título e tem o nome da coluna. E aqui ele está apresentando só o nome da coluna. Então, se você pegar o entendimento, quero saber o nome da coluna, nome, e-mail, função, status, ele está respeitando a faixa cinza. Essa faixa cinza aqui, ela está sendo respeitada. Só que ele incluiu um título para a tabela, que é um título contextual, que não estava previsto no componente. Então vai muito de a gente direcionar o pedido ao Cloud, de dizer, use especificamente o componente como está codado no arquivo TSX ou no nosso Design System. Né? Você pode definir guardrails, você pode definir regras do que ele pode e não pode fazer. Mas isso é só uma questão de contexto. Tá? Ele pediu mais uma autorização aqui. Então a gente está tomando cerca de 8 minutos, mas a gente consegue já ter um panorama. Então, gente, ele consegue pegar os componentes já criados, ele consegue implementar, ele consegue entender contexto que eu quero mais de uma tela, consegue criar uma tela nova, consegue utilizar os componentes como codados. E agora sim, o céu é o limite, a gente pode fazer qualquer coisa. O que eu recomendo? Deixar o teu playground, o teu código de componentes, o mais robusto possível. Como assim? Estão definidos os tokens e variáveis, mas definir também comportamento, regras de uso, quando aplicar e não aplicar, o máximo de contexto que você puder fornecer para os casos de uso, vai dar um melhor entendimento, né, contexto, afinal das contas, para a IA trabalhar na implementação. Então, por exemplo, a nossa tabela, ela tinha só o nome da coluna previsto. Não estava previsto um título de tabela. E ele implementou aqui um título de tabela e abaixo os nomes das colunas como estava projetado. Mas todos os radials, conforme o projeto, estão sendo respeitados aqui, ó. Todos os radials estão sendo respeitados. Acredito que é o LG ou o MD aqui. As cores estão de acordo com o que foi implementado no nosso Design System, perfeitamente. O que varia? Como ele criou ícones aqui, tem azul, tem roxo, tem amarelo, e esses tokens aqui, eu só preciso fazer uma checagem se essas cores estão nas minhas cores secundárias. Se for algo que eu identifico que não está, quando eu for, ou eu deixo o meu sistema de design mais robusto, que eu possa ter um sistema de cores de alerta que possam ser utilizadas, ou quando eu passar a orientação para o Cloud, eu dizer, use somente o que está nos arquivos, para definir guardrails, definir exatamente o que ele pode e o que não pode fazer. Mas o loop é fechado, porque a partir do momento que eu tenho isso aqui, e a gente já demonstrou no vídeo passado, eu posso exportar essas telas. Eu posso, inclusive, exportar as duas num fluxo de protótipo. Eu posso dizer, implemente a tela de login, e quando o usuário clicar em Sign In, ela vai para a tela interna, faça isso em React, né, com micro-interações. Eu posso pedir isso e ele exporta em código. Então a gente tem os componentes codados, eu tenho os códigos que eu posso puxar do GitHub e agora eu poderia enviar para um GitHub para fazer a atualização. Eu posso pedir para o Cloud criar no Canvas e a partir desse Canvas eu posso pedir para o Cloud exportar.
Então nós temos um fluxo de trabalho muito interessante utilizando Paper e Cloud, que você já pode começar a implementar hoje, que você já pode começar a experimentar, que você já pode começar a construir coisas reais, seu próprio projeto. E você pode escolher a sua ideia. Em vez do Cloud, pode ser o Cursor. Você pode escolher quais ferramentas usar. Mas imagine que hoje construir está muito fácil. Experimentar está muito fácil. Então eu recomendo que vocês experimentem o Paper, experimentem o Cursor, experimentem o Cloud, experimentem ferramentas de IA. Comecem a produzir. Né? Eu já estou produzindo com o Paper coisas fantásticas. E lembrando que o Paper é um similar ao Figma. Então você pode selecionar qualquer coisa na tela e editar, né? E até fazer o caminho contrário, criar um componente no Paper e pedir para o Cloud codificar ele como um componente novo. Então eu crio, como se fosse no Figma, eu crio o componente no Paper, peço para o Cloud transformar em código, crio componentes novos, pego componentes em código, trago para o Paper. E o sistema do Paper de construção é em código, né? Então você identifica isso pela questão da tabela, que ele teve que implementar uma tabela muito específica, né? Ou fazer adaptações para que pudesse ser encaixada no Paper. Então eu recomendo que vocês usem o Paper, eu recomendo que vocês experimentem com o Cloud e realmente mergulhem nessa era de inteligência artificial, porque o futuro já chegou. E se vocês forem trabalhar em projetos internacionais, se forem trabalhar com startups, com soluções que demandam velocidade, esse fluxo para ti tem que estar muito claro, né? Então, assistam os vídeos passados de construção de componentes em código e apresentação do Paper, que eu apresentei, na verdade, 4 ferramentas de design. Assistam esse vídeo com calma, tentem replicar o fluxo que eu construí e façam isso por conta própria, tá bom? Até mais.